Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática O que é que hoje em dia nos intoxica. Para falarmos desse assunto, convidamos a Elsa Novas. A Elsa é terapeuta, de sumoterapeuta, não é? Tem a formação em terapia de sumoterapia, é isso, Elsa? Exatamente, a formação em sumoterapia. É terapeuta? Exatamente, terapeuta através dos sumos de frutas vegetais. Pronto, e a sumoterapia o que é? É a combinação inteligente, digamos assim, de tudo o que está disponível na natureza, em termos de frutas, vegetais, sementes, raízes, superalimentos, que nós podemos combinar para dar ao nosso corpo a energia, desintoxicá-lo, dar-lhe tudo aquilo que ele necessita para se sentir bem, inclusive na prevenção de doenças e no combate a imensas doenças. Sim. E dentro dessa terapia, a Elsa desenvolveu aqui para nós o que é que hoje em dia nos intoxica de uma forma no geral, não é, Elsa? Sim. Dentro de tudo que nos rodeia. Exatamente. Porque o que é que se fala muito hoje em dia? Nós falamos muito em detox, não é? Que é o diminutivo, digamos assim, do desintoxicar, não é? E para nos desintoxicarmos, portanto, eu falo assim em desintoxica a sua mente, desintoxica a sua casa, desintoxica a sua vida, desintoxica o seu corpo. Temos que perceber o que é que nos intoxica, não é? Então há dois tipos de toxinas. Há as toxinas endógenas, que são interiores, portanto é o próprio organismo a produzi-las, e há as toxinas exógenas, que são as que estão no nosso ambiente. Portanto, nós vamos falar daquelas que estão no nosso ambiente, que são as toxinas exógenas. As toxinas exógenas por exemplo, manifestam-se no ar que a gente respira. Ora, o ar que a gente respira tem muito a ver com o sítio onde nós vivemos, com o sítio onde nos movimentamos, não é? Se nós vivermos numa grande cidade, se estivermos, se a nossa casa for perto de uma grande artéria onde passe sempre imenso trânsito, ou o nosso local de trabalho, ou também passarmos muito tempo em filas de trânsito em que, pronto, estão sempre a ser emanados gases, não é? Isto pode corresponder a, imagine, por exemplo, a Rosânia que conhece São Paulo, não é? Imagine São Paulo, é uma cidade extremamente poluída, não é? Em termos de movimento de carros e tudo isso. Uma pessoa que viva em São Paulo, só o facto dela se movimentar na rua é o equivalente praticamente a fumar 5 cigarros por dia, não é? Ela está intoxicada, exatamente, sem fumar, sem não é? depender dela. Exatamente, se fizer uma análise ao sangue para perceber o seu nível de toxicidade, é muito provável que apareçam substâncias químicas que são semelhantes às do tabaco e, no entanto, a pessoa não é fumadora. Portanto, o ar que a gente respira tem muito a ver com a toxicidade que vem para o nosso corpo. Se nós próprios fumamos, se temos colegas que fumamos e estamos junto dos colegas, portanto, nós, é óbvio, não podemos, temos a nossa vida estabelecida em determinado sítio, não podemos fugir para o ar límpido e feliz do campo, portanto, temos que viver com aquilo que temos. Agora, podemos realmente ter algum cuidado para evitarmos sermos tão intoxicados com o ar que respiramos. E podemos ver isso dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa temos muitas vezes aqueles cheirinhos que Os ambientadores, ou que se ligam à corrente, ou na casa de banho aqueles de spray. Temos velas, temos incensos, que nem sempre são produtos naturais e que tudo isso está sempre a emanar toxinas. Porque, não sendo eles naturais, são sempre extremamente voláteis, estão sempre no ar e nós estamos sempre a respirá-los, não é? E todos esses ambientadores são feitos de substâncias químicas. Portanto, estão no ar, são voláteis e nós absorvemos-los. Uma outra coisa, por exemplo, são nos detergentes que nós usamos nas nossas casas. Normalmente, nós mulheres gostamos muito dos cheirinhos, e o cheiro a lavanda, e o cheiro a mar, e o cheiro a alfazema, a pinheiro. Portanto,
gostamos das coisas com um cheiro bom. Essas coisas com um cheiro bom, mais uma vez, são substâncias químicas. São substâncias químicas que são libertadas no ambiente da nossa casa. E, portanto, que também elas são extremamente voláteis e que nós vamos absorvê-las. E tudo o que nós absorvemos vai parar à nossa corrente sanguínea. Não é óbvio, não quer dizer que nos vão matar, não é? Mas vão-nos criar desequilíbrios. Portanto, podemos escolher também dentro das nossas casas trocar produtos muito abrasivos que às vezes usamos por coisas extremamente simples. E nem estou sequer a falar, apesar dos hipermercados já terem áreas de produtos ecológicos até a um preço muito, muito acessível, mas podemos nos lembrar do que é que as nossas avós usavam em casa para desinfetar muitas vezes. Eu continuo a desinfetar os meus legumes e as minhas frutas com vinagre, sempre. Não é? Pronto. O vinagre é algo que a gente pode pôr num balde para lavar o chão. Podemos acrescentar até só uma colher de detergente da louça, o resto de vinagre, a água, e com isso nós lavamos o chão todo da nossa casa. E num preço muito, muito acessível. Num não? preço super acessível, porque uma garrafa de vinagre deve custar 70 cêntimos, não é? Pronto. São coisas que podemos mudar. Hoje estas coisas, felizmente, já estão muito acessíveis. Nós, quando temos curiosidade e queremos mudar alguma coisa, se nós entrarmos na internet, nós encontramos muitas coisas que se podem fazer hoje em dia em casa, sem despender muito dinheiro. E, portanto, temos essa opção. Podemos ir para produtos ecológicos que já estão no mercado, ou podemos nós próprios lembrar-nos do que é que os nossos antepassados faziam e replicar exatamente a mesma coisa. Isto, portanto, é em relação ao ar. Depois temos a água. E a água também é extremamente importante. A água que está disponível na rede e que está nas nossas torneiras, é óbvio que é uma água desinfetada, e para ser desinfetada é usado o quê? Produtos químicos também. Substâncias imensos químicos. Eu penso que os estudos dos SMAs estejam disponíveis também na internet e que se possa até fazer uma avaliação, para quem tiver curiosidade em fazer isso, fazer uma avaliação de quantos produtos químicos eram usados para tratar a água há 10 anos atrás e quantos são necessários para tratar hoje, não é? Porque a quantidade de resíduos aumentou substancialmente. Portanto, toda a água de rede que chega até nós é tratada também através de produtos químicos. Esses produtos químicos, nomeadamente o cloro, por exemplo, o cloro, se nós bebermos um cloro puro, também lá está, mata-nos mesmo, não é? Mas em pequenas quantidades não nos vai matar, não é? Mas lá está, vem causar os tais desequilíbrios ao nosso corpo. Matam, mas moem, não é? Exatamente. E o que é que, portanto, todas essas substâncias fazem? Matam os organismos biológicos. Portanto, as bactérias, os micro-organismos, fungos, tudo isso portanto, é erradicado, não é, com estas substâncias, e daí nós podermos beber a água da torneira de uma forma, sabemos que estamos salvaguardados pelo menos dessa parte bacteriológica, não é? Mas, e dos organismos vivos. Mas não acaba, por exemplo, com todas as substâncias que estão na água que provém da urina, por exemplo. E o que é que vem na nossa urina? Nós sabemos hoje em dia que o número de pessoas que toma fármacos também é exponencial, não é? E porque temos uma dor de cabeça e tomamos um comprimido, temos uma acidez no estômago e tomamos um antiácido. Há muita gente a tomar psicotrópicos, não é? Alguns calmantes, tudo isso. As pessoas que têm doenças e desequilíbrios, que são obrigadas a tomar comprimidos todos os dias, todas essas substâncias, que são substâncias químicas, saem depois através da urina, que vão parar onde? À rede de esgotos, não é? E que, por sua vez, há de ir parar novamente a um metar, onde tem que ser tratado novamente. Tudo é tratado e a água volta limpa para nós, mas não deixa de voltar com todos estes resíduos. Portanto, mesmo que, se nós consumirmos a água da rede, não tomemos comprimidos, não é? Não tomemos nenhum fármaco, mesmo assim podemos ter dentro da nossa corrente sanguínea
substâncias químicas que provêm de outros fármacos que nós não tomamos. Depois temos as águas engarrafadas, não é? Que por sua vez também são tratadas. E, portanto, mas aqui, o que é que nós podemos fazer? Não podemos fugir muito a isso, não é? Podemos ter filtros de água. Há filtros que vão desde preços mais elevados a filtros de carbono que são mais acessíveis. O Brasil, por exemplo, é especialista em filtros, não é? Tem uns de barros lá, não sei se aqui em Portugal há, mas lá há uns penso feitos que de não, barro. exatamente, que é ótimo, mas lá está, e são filtros muito... Isso é barato. Sim, e são filtros baratos, portanto, podemos sempre encontrar, num momento ou noutro, uma forma de nos proteger, não é? E, portanto, minimização desses tóxicos na água. Exatamente. Através dos filtros é importante, porque assim nós usamos de facto a água, não é só aquela que bebemos, mas nós usamos a água para tudo, para tomar banho, não é? Para lavar os alimentos e felizmente hoje em dia também já há uns filtros muito interessantes para pôr nas cabeças dos chuveiros com esferas. E eu posso contar o meu caso pessoal, que sempre que havia tratamento da água mais intenso, junto à raiz dos cabelos na testa, eu ficava sempre com pequenas manchas encarnadas. E às vezes nós notamos no cheiro, não é? Que está um bocadinho mais intenso. E a minha pele reagia imediatamente. E eu comprei uma cabeça de chuveiro. Elas estão disponíveis também na internet. Muitas vezes estão em promoção a 25 euros. E o que é certo é que comprámos de facto uma e nunca mais tive aquelas manchinhas encarnadas quando notava aquele cheiro mais intenso a cloro sempre que tomava. Que vinha na água. Sim. Depois, portanto, isto é aquilo que está na água. É importante, porquê? Porque também a nossa pele é o nosso maior órgão de absorção. E tudo aquilo que a pele consegue também absorver vai sempre parar à corrente sanguínea. Pronto. Causando os tais desequilíbrios que às vezes nós temos no nosso corpo e que não sabemos de onde é que vêm. Outro fator muito importante, uma toxina fortíssima, é o stress. E hoje em dia, com as vidas agitadas que muita gente tem, é o trabalho, é os filhos, é correr para todo lado, é lidar com imensas situações, o trânsito, há grandes quantidades de stress. E para além de o stress provocar a libertação de radicais livres dentro do nosso organismo, que também não nos fazem bem nenhum, não é? E acidifica o nosso organismo, leva-nos ao envelhecimento, acelera-nos o ritmo cardíaco, portanto tem um sem número de coisas más. Também isso nos leva a procurar o quê? Leva-nos a procurar substâncias que muitas vezes também são tóxicas. Há pessoas que se refugiam ou num calmantezinho, ou num calmante mais forte, outras que muitas vezes são levadas à depressão por isso e, portanto, realmente tomam medicação mais forte para combater este stress, e outras pessoas refugiam-se em drogas leves, drogas legais, na bebida e, portanto, tudo isso também são toxinas que vêm parar ao nosso corpo, porque como tudo o que nós não consumimos com moderação não nos faz bem. Elsa, nós sabemos que aqui dentro desse tema a gente poderia estar aqui a falar o dia todo, não é? Sim. Dentro das toxinas. Sim. E assim, muitos exemplos e muitas dicas. Eu gostaria de deixar aqui uma proposta, Elsa, para os nossos ouvintes que gostassem de aprofundar mais nesse tema. Sim. Se poderiam entrar em contato com a Elsa em algum telefone, um e-mail, claro que sim. chat. Claro que sim. O que poderia deixar aqui disponível para que os ouvintes pudessem aproveitar mais desse tema, que é muito importante. Sim, eu posso disponibilizar o meu e-mail, portanto é elsa.juicefood.pt. Pode repetir? elsa.novais@juicefood.pt. Juicefood escreve-se da seguinte forma, só para não haver dúvidas, é JUICEFOOD. É isso. Inclusive, como este tema é um tema muito abordado na desintoxicação, eu tenho um e-book que posso enviar por e-mail a quem me queira pedir sobre este assunto.
Sim. Agradecemos então aqui a presença da Elsa Novaes no nosso programa, contribuindo aqui com mais uma pesquisa que está aqui a fazer, que é o que hoje nos intoxica, e com muito mais profundidade. E para quem quiser saber mais sobre sumoterapia, pode ir na nossa página do Ciência e Saúde e também ouvir no YouTube uma entrevista que temos com a Elsa Novaes sobre sumoterapia. É isto? É isso, sim, Rosânia. Agradecemos É isso. aqui a presença da Elsa no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço o vosso convite. Muito obrigada. grata. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.